Por proteção de Deus, no horário regimental marcado, nós temos isso na sessão ordinária. Convido o vereador César Miguel para que faça leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão. Não as percas de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para o teu pescoço. Então caminharás com segurança, sem que o teu pé tropece. Se te deitares, não terás medo. Uma vez deitada, teu sono será doce. Não terás a recear nem terrores repentinos, nem tempestades que caem sobre os ímpios, porque o Senhor é a tua segurança e preservará teu pé de toda a cilada. Não negues um benefício a quem o solicita. Quando está em teu poder, conceder-lhe. Convido o vereador Luiz Gustavo para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná. Aos 8 dias do mês de junho de 2026, reuniram-se na Câmara os seguintes vereadores: Baltazar Bravo Coco, Claudinei Gregório, Caio Henrique Juvencio, César Miguel Candel dos Santos, David Renan Costa Miranda dos Santos, Edilson Pavone, Elton José de Lima, Luiz Gustavo Alves da Silva e Rodrigo Cassanho Zago. Sob a presidência do vereador David Renan Costa Miranda dos Santos, precisamente às 19h30, sendo o horário regimental, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e convidou o vereador Elton José de Lima para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Leu-se Salmo 121. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o primeiro secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, passou a discussão e a seguir em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se para o expediente do dia, e o primeiro secretário informou que não havia matéria em pauta. Não havendo matéria, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para as sessões extraordinárias no dia 15 de junho, a partir das 18h30, para a votação dos projetos de leis 03/2014 e 2026. Na oportunidade, convocou as comissões para exarar seus pareceres no mesmo dia, às 18 horas. Logo após, o senhor presidente passou para a ordem do dia e o primeiro secretário informou que não havia matéria em pauta. Prosseguindo, o senhor presidente passou as explicações pessoais e fizeram uso da palavra os oradores inscritos: Luiz Gustavo Alves da Silva, Elton José de Lima. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata, que após lida aprovada vai legalmente assinar. A ata está em discussão, está em votação. Quem for contrário, se levante. Quem for favorável, permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Luiz Gustavo para fazer uma leitura do expediente do dia. Ofício número 182 de 2026. São Jorge do Ivaí, 10 de junho de 2026.
A Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, Paraná. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos em anexo os seguintes projetos de leis para apreciação desta Câmara. Projeto de lei número 15 de 2026, em regime normal. Indicação número 37 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, David Renan Costa Miranda dos Santos. Elton José de Lima, vereador com assento nessa Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado nos termos do artigo 179 do Regimento Interno desta Câmara, realizar a indicação nos termos que se seguem. A presente indicação destina-se ao chefe do Executivo Municipal para destacar a necessidade de que seja instalado parquinho infantil junto à Praça de Janeira Marques Alves. Justificativa. A indicação acima se justifica, tendo em vista que no local havia um parque infantil que precisou ser retirado em razão de sua deterioração, mas o local necessita do equipamento público, tendo em vista que existem muitas crianças nas vizinhanças e, sobretudo, por estar localizado de frente ao projeto Semeando o Futuro. São Jorge do Ivaí, 6 de junho de 2026. Projeto de Lei do Legislativo número 4 de 2026. Súmula. Autoriza o computo do tempo de serviço e o pagamento retroativo de vantagens funcionais dos servidores públicos do Poder Legislativo, no período de vigência do artigo 8º da Lei Complementar número 173 de 2020, nos termos da Lei Complementar número 226 de 2026, e da outras providências. As indicações seguem o trâmite legais dessa casa. Convido o vereador Elton, que está escrito no expediente do dia. Boa noite a quem nos assiste via Facebook, nós vereadores aqui. Essa indicação do parquinho ali, moradores da região ali na pracinha da Deja, tinha um parquinho ali que era lotado de crianças direto brincando e foi retirado um parquinho que estava lá e até então não se colocou outro. Então moradores dali com bastante criança pedindo, falou que todo dia tinha gente naquele local e retiraram, não ponharam o outro e nada acontece. Aí daí fez o pedido pra gente, estamos aqui no Legislativo, pra gente estar cobrando. Se pudesse fazer a instalação de um parquinho novo, não muito grande, até que o canto lá não é pequeno, mas seria um parquinho legal, igual foi colocado na pracinha lá do Renascer, seria um local bacana ali, que é um local que tem bastante criança. Então, tirou, seria bom ter colocado outro ali, para ficar bom ali no local ali, para ter o uso de todas as crianças ali. Muito Essa obrigado. parte, não, vereador? Com a parte, não. Só cumprimentando, acho que parabéns pela indicação. Meus pais moram ao lado aí, desse local que você colocou. Realmente eu acompanhei e acompanho. Realmente muitas crianças ali transitam ali e brincam ali. Inclusive meu filho brincou muito nesse parquinho antigo ali e faz muita falta. E ainda pegando um gancho nessa indicação, não, vereador, seria cabível também, e uma cobrança, mas vou fazer aqui verbalmente, né, uma ATI. O pessoal cobra muito ali também uma ATI, não sei se os nossos vereadores já foram cobrados, mas eu, pessoalmente, já fui muito cobrado numa ATI, né, naquele local também, que seria muito importante. Como não há mais ninguém inscrito no expediente do dia, convido o vereador Luiz Gustavo para fazer leitura da ordem do dia. Não há matéria em pauta, senhor presidente? Vamos na matéria em pauta, vamos passar para as explicações pessoais. E eu gostaria de passar a presidência para o vereador Elton para que eu possa utilizar a palavra. Boa noite a todos, novamente. Nós tivemos uma sessão extraordinária, né, antes dessa sessão, tratando de tema importante, que é o aumento do cemitério. Nós, inclusive, fiz uma fala falando sobre a mentira que era dizendo que nós éramos contra o aumento do cemitério, que na verdade era um projeto com outros itens ali naquele projeto. E nós éramos contra aquilo, e agora veio o projeto do cemitério, aumento do cemitério, fomos favoráveis para desmistificar essa questão, né, essas fake news, que pessoas mal intencionadas, na verdade, tentaram
nos prejudicar ou nos forçar, nos coagir a votar um projeto como eles queriam e não como a gente acreditava deveria ser feito. Nós estamos aqui na democracia, então nós temos o direito de votar aquilo que a gente acredita. Então, agora sim, aumentando o cemitério, um projeto de aumento do cemitério, nós fomos favoráveis. Mas eu não vim aqui para falar sobre esse projeto, mesmo falando sobre ele. Eu vim aqui, vereador Elton, que agora está como presidente nesse momento, para dizer que eu estou muito feliz. Feliz porque eu fui processado. Olha que incoerência, Didi. Como você pode ser feliz se você foi processado? Eu vou contar a história aqui e você vai entender por que eu fiquei feliz de ser processado. Há alguns meses atrás, infelizmente, a nossa saúde passou por uma situação muito deplorável. Uma criança com necessidades especiais foi negada ela teve o direito de ter o transporte público de saúde negado. E eu, como vereador, como cidadão, como pessoa, se frustra com uma situação como essa. Se chateia com uma situação como essa. Qualquer pessoa que vê uma situação como essa, a Secretaria de Saúde, ou o secretário, ou a gestão em si, negar o direito de uma criança deficiente, ter o transporte de saúde negado, isso frustra, isso aborrece, isso magoa, isso chateia qualquer um. E eu, como vereador, vi essa situação, soube dessa situação. E cobrei sim a secretaria, cobrei sim o secretário de saúde. E uma fala minha, cobrando isso, a minha indignação, disse que era um absurdo, a secretaria, o secretário era horrível de não fornecer o transporte de saúde para uma criança deficiente. Sabe o que aconteceu? Você que está nos assistindo, eu fui processado por defender uma criança deficiente e o direito dela de ir ao médico com transporte coletivo público. Está aqui. Eu vou ler para você o nome, o que estava no processo. Eu disse que o secretário era uma atitude horrível, que era horrível, que deveria resolver o problema, e ele me processou. E numa das falas, no processo, que eu nem fui notificado, foi notificado agora, diz: destaca-se pelo teor do referido áudio que a supracitada contenda se deu devido à recusa da Secretaria de Saúde de fornecer o transporte para uma criança com deficiência e realizar o tratamento em Maringá. Quer dizer, um dos fatores do processo era nós defendendo o Gustavo, que estava sofrendo um processo de como que era o nome do processo, Gustavo? De um PAD, um processo administrativo, e dentro do mesmo processo, alegando que ele estava sendo processado porque eu falei que a secretaria, que o secretário era horrível, porque não forneceu o direito dessa criança deficiente ir ao médico com transporte público. E por que eu estou feliz? Primeiro porque eu fiz aquilo que me cabia, eu fiz aquilo que eu acreditava, e meu dever como vereador é cobrar. E é óbvio que eu falei que o secretário é horrível, porque no momento de insatisfação de uma situação como essa, você cobra de uma forma mais ríspida. É óbvio. E aí, fui processado por isso. Então, quer dizer, fui processado por fazer o que é certo. Ótimo. Se todos os processos na vida foi esse, tá ótimo. Mas, feliz também, vereador Dico, porque foi arquivado. Eu nem fui ouvido. Por quê? Quem pegou esse caso no Ministério Público entende primeiro que nós temos imunidade parlamentar para poder cobrar e falar esse tipo de coisa. E outra, é um absurdo alguém que nega um serviço desse para criança, né, ainda achar que tem o direito de processar quem está cobrado que esse serviço seja disponibilizado. E outra, quem for vir aqui, porque provavelmente pessoas vêm aqui após me falar, fale sobre o não fornecimento desse transporte para criança, porque todos aqui soubem, foi um caso público, nós falamos com vereadores, falamos com vice-prefeito, falamos com todos. Foi negado o direito sim. Aí inventa essa história, não tinha carro, não tinha não sei o quê, mas a criança não teve o direito de ir para isso. Depois foi resolvido, mas foi uma grande guerra para essa criança ter o direito assegurado. Então,
Só passando para dizer que quando você cobra algo certo, você acaba podendo ser processado. Mas, se esse for o problema, pode continuar me processando sempre. Muito obrigado, boa noite. Vereador Candel, explicações pessoais. Não escreveu? Então, vereador Caio. Boa noite. Boa noite, Som. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, quem nos acompanha via Facebook. Hoje realmente aqui foi votado nesta Casa de Leis o projeto para ampliação do cemitério. Após duas reprovas dessa Casa de Leis, pois o projeto era para ampliar o cemitério e para criar um ecoponto. Ecoponto esse que está no cronograma aí de mais de 3 municípios de todo o Brasil, pois mais de 3 mil municípios existia o antigo lixão e agora deve se transformar em ecoponto. Então, foi reprovado. Então, assim, a gente tem ainda o objetivo de continuar com o nosso ecoponto, mas hoje passou aqui nessa Casa de Leis a ampliação do cemitério. E a criação de uma subestação elevatória que será feita ali e será de grande valor para as novas 160 casas que será construída ali um pouco para cima do cemitério. Enfim, o Poder Legislativo faz isso, ele vai lutando, vai encaixando, às vezes por divergências dentro da Câmara ele não consegue aprovar todos os projetos de seu interesse e que ele acredita ser bom para a população. É algo natural dentro de uma democracia, pois nós somos eleitos com divergências políticas e eu digo que muitas vezes ela ultrapassa até o bem comum. Então, assim como aconteceu agora e foi aprovado o projeto do cemitério, eu acredito que em breve possa ser que o prefeito encaminhe novamente um projeto de lei para a criação de algumas vagas efetivas dentro do nosso município. E dentre delas, assim, desde a vez passada, quando veio um projeto aqui para a criação de vagas de psicólogos, que criava 6 vagas, né? Entre várias outras vagas efetivas, e o projeto foi reprovado integralmente. Diferente desse projeto do cemitério, junto com o ecoponto, que da vez passada não podia ter desmembramento do projeto, um projeto de criação de vagas pode ter desmembramento. Então, peço aqui já, me antecipo o pedido para a criação de vagas de psicólogos. Ontem eu estava dentro da igreja, eu vi lá o vereador Rodrigo também estava, uma missa muito bonita, né, uma solenidade, um sacramento, a crisma. E o arcebispo de Maringá, ele disse que antigamente a igreja ela lutava para matar a fome das crianças. E hoje o novo desafio dessa geração é combater, né, e que todas as crianças tenham uma saúde mental, sendo tirando as telas delas, né, até 1000 dias de vida, tirando ela do celular, da televisão, enfim. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que esse problema não é do futuro, esse problema é de hoje. Hoje tem muita gente precisando de psicólogo no nosso município, de profissional dessa área. A fila é enorme. Então, assim como veio o projeto do cemitério agora e foi aprovado, eu peço que quando vier novamente o projeto da criação de vagas de psicólogos seja aprovado. Já tem a palavra que será feito, né, será aprovado, mas nós,
que acompanha a administração sabe que tem que fazer a criação de vagas, e a gente espera que o legislativo dê esse voto de confiança, né, ao executivo, pois a nossa saúde é uma referência, né, mas nessa área precisa de mão de obra, precisa de mais profissionais. Então a fila está enorme, e hoje, desde criancinha pequenininha, ela já vai para um profissional dessa área, ela já tem que ser consultada, pois ali já saem os primeiros diagnósticos, e é algo que está se tornando, infelizmente, natural. Se você for pegar os últimos dados aí, cada 30 crianças, uma nasce com aspecto autista, né? Tem várias crianças que têm vários problemas, muito por conta dessas telas, por conta dessa rede social, dessas mídias que fica ali rodando questões, fica rodando ali desenho e TikTok, enfim. Então, agradeço aqui, né, por esse posicionamento favorável em relação ao cemitério. Não foi o objetivo principal do executivo, que o objetivo era criar lá um bota fora. E aqui o Candel pode dar palestra de horas em relação a essa questão do meio ambiente. Mas peço então aqui, como já foi palavrado, peço que, assim como foi aprovado agora esse projeto, que vindo um projeto que seja aprovado, né, integralmente, pois o pessoal que está dentro da saúde sabe da realidade do nosso município. Então, assim como vai vir de demais vagas, né? Eu citei um desses exemplos, que é o dos psicólogos, porque eu sei que a lista de espera está enorme, né? O que a gente já errou, que eu acredito foi um erro, né, ter reprovado essa vaga de psicólogo, já ficou no passado. Mas esperamos que no futuro próximo venha esse projeto do executivo da criação de vagas de psicólogos e que eles sejam aprovados, né? Era isso que eu tinha para falar hoje, né? E que os pais levem essa fala também como alerta para cuidarem dos seus filhos, pois é um dos maiores problemas aí que a gente vem enfrentando na nossa realidade. Não é um problema do futuro. Acho que o problema do futuro vai ser muito maior que esse, né? Mas o problema de hoje é isso. A medicina avançou muito e não conseguiu cuidar de algo mais precioso, que é a nossa consciência e das nossas crianças. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Elton. Boa noite, novamente a todos que nos assistem aqui. Falar um pouco do cemitério que a gente votou. Como o vereador Caio falou, a gente sempre foi deixado claro que o aumento do cemitério, a gente sempre foi a favor, que precisa, na verdade tem que aumentar o cemitério. Nós não era a favor desse ecoponto, bota fora, que nem vocês digam, ele do lado do cemitério. Até então que nós falou, se vir o projeto sem o aumento, sem esse bota fora, o ecoponto que vai fazer ali, a gente é a favor. Até então que votamos aqui a favor do aumento do cemitério, que será aumentado agora, vai ter que comprar ali, já vai fazer os papéis que precisa. Então, bota fora, tem que ser do lado do cemitério. Foi isso que a gente sempre colocou. Compra outro local da cidade para fazer esse bota fora. Tem outro local, não do lado do cemitério. Bota fora ou ecoponto. Tem vários lugares da cidade. Não precisa ser do lado do cemitério. Isso que a gente sempre colocou aqui. Sempre fomos a favor do aumento do cemitério. E as vagas, o nosso vereador Caio falou das vagas que nós reprovamos. Já pedimos desde o ano passado também, para mandar novamente. Desde janeiro estamos cobrando que a gente vamos analisar. O que for bom ali para o município, a gente vai aprovar sim. Pedir para voltar essas vagas, para que nós sejam aprovadas. E nós estamos à disposição aqui que vamos votar essas vagas sim, dentro do que tiver no acordo. Não vim com vagas que nem veio 20 vagas de professores. Não sei, achei muita vaga de professor. Já tinha
Já tinha acho que 7 vagas sobrando, pediram mais 20 vagas. Aí que não coube nós fazer por tudo isso de vagas. Mas nós vamos analisar o projeto e nós vamos ser a favor, sim. Muito obrigado. Com a palavra, vereador César Miguel. Tá escrevendo, Gustavo? Não, então o Canel é o último. Então, não é o vereador Gustavo. Boa noite a todos. Presidente, vereadores, funcionários, visitantes. Só para complementar um pouco a palavra do nobre vereador Caio, que o Caio colocou, eu quero parabenizar, Caio, e como o trabalho também na Secretaria de Saúde do município de São Jorge do Bahia, realmente a demanda é enorme, é enorme. Hoje a gente sabe que as crianças, essa demanda é muito grande na psicologia, então a gente pode ter certeza que somos favoráveis, sim, né? Se aquele projeto lá atrás não tivesse vindo daquela forma, era para estar atendendo já mais psicólogos. E eu queria aproveitar o gancho também, Caio, como você pediu aqui pra gente favorável, psicólogo a gente sabe que tem, os agentes de DEMIAS também, que fizeram o concurso já quase mais de ano aí. Nós temos lá, acho que não sei se 10 ou 12, eu não sei corretamente quantos, trabalhando na frente, né? O intuito daquela frente de trabalho não era esse, nada contra quem tá lá. Mas e quem fez o concurso, agente de DEMIAS? Quem pagou lá para fazer o concurso não está trabalhando, né? Se ponha no lugar dessas pessoas que fizeram o concurso de agente de DEMIAS e não pode estar exercendo. É difícil, né? Então a gente, igual o novo presidente da casa mesmo colocou, a gente, quando é correto, a gente cobra mesmo, né? Todos precisam trabalhar, mas na verdade o direito é de quem prestou o concurso, né? Aquela menina ficou em primeiro lugar no concurso de DEMIAS. Está mais de ano aguardando essa vaga. E nós estamos, desde quando aquele projeto vem nessa casa de lei, nós estamos pedindo. Manda pra gente. Agente de DEMIAS, psicólogo, né? E não vem. Né? Então fica o meu pedido também, Caio, para que possa, junto a psicólogo, agente de DEMIAS, que é tão importante quanto psicólogo também. Já que tem tanta gente trabalhando aí, né? Nessa frente de trabalho como em DEMIAS, dá para chamar uns 10 lá no concurso lá. Obrigado. Vereador Edilson, está com a palavra. Boa noite a todos. Os presentes, quem está nos assistindo pelas redes sociais. Só gostaria aqui de dizer que a administração municipal não tem medido esforços para resolver os problemas graves de nossa cidade. Problema gravíssimo que era a falta de água. A administração municipal investiu, está aqui o dito que é funcionário, não me deixa mentir, mais de 5 milhões foram investidos no departamento de água e, Candel, pode dizer para nós também, vai ser construído ali na praça da delegacia um reservatório de 1 milhão de litros. Se hoje já não falta água pelos investimentos que já foram feitos, a hora que tiver aquele reservatório de 1 milhão de litros ali, só se secar a água de todas as minas que não der para captar. Mas reservatório vai ser construído mais um ali, o recurso já está garantido e uma tecnologia bem avançada que vale por 30 anos o reservatório lá do material, que eu não sei nem falar o nome. E o Botafora, que já é a matéria vencida, que foi reprovado pelos vereadores aqui, que era para ser feito do lado do cemitério. Aquele lixão que tem para cima ali ia ser eliminado, mas o prefeito não vai deixar aquilo lá parado, vai resolver aquela situação. Coisa de 40, 50 anos atrás, que está do lado daquele cemitério. Tenho certeza que o Guina, antes de entregar o mandato dele, ele vai resolver aquela situação. Vai tirar aquele... Pode falar que é lixão, botar fora, o que for ali. Vai resolver o problema, que ele vai ficar bonito e vai resolver a situação desse bota fora. Em questão do concurso, foi falado aqui, o negócio de endemias também foi mandado aqui para essa casa e foi reprovado. Então, tá na ata ali. Foi reprovado e vai voltar de novo, depois se os vereadores resolverem votar favorável, porque senão as pessoas vão ficar de fora. E as 20 vagas de professor já foram todas preenchidas. Então, não é aprovar um projeto para colocar, tá precisando de 3, vamos aprovar 3. Tem que ter uma reserva ali, porque funcionário público entra e sai a toda hora.
entra um, daqui um dia não está contente, arruma outra coisa melhor, sai. Então, se colocar 3, depois vai ter que votar de novo. Então tem que ter uma reservinha ali para poder ter uma rotatividade ali. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Candel. Boa noite a todos, as visitas que estão aqui, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero aqui cumprimentar os nobres pares, presidente da Câmara, os funcionários. Quero resumir toda essa sessão de hoje, extraordinária, ordinária, em 3 palavras. Envolvimento, todos os vereadores estão envolvidos com a comunidade. Comprometimento, todos os vereadores aqui estão comprometidos com a comunidade. E também diálogo. E apesar de todas as divergências que nós temos, mas nós somos amigos, nós somos companheiros, e a política da porta para fora, ela fica de lado, e quando entramos aqui, a gente dialoga, estamos abertos ao diálogo, e esse diálogo é que tem levado as coisas a acontecer. Então hoje foi aprovado aqui a questão lá da compra e aquisição aí, que vai fazer parte do patrimônio do município, 10 mil metros para a ampliação do cemitério. E quero aqui parabenizar todos vocês que entenderam essas 3 palavras, inclusive, que eu citei aqui, e que vocês, tudo, né, presidente, através do diálogo, porque o Caio tem dialogado bastante com o presidente, nós também dialogamos aí com o presidente, com todos os vereadores, e isso vem acontecendo. E hoje vocês fizeram um trabalho, foi votado um projeto que quem ganha é a sociedade, é a comunidade. Também queria falar assim sobre a gente semeia muita coisa, e quando você é como o agricultor ele faz o plantio, faz a semeadura e ele espera colher. Então ele semeia toda a área dele, mas ele espera colher lá pelo menos uma parte lá, pede para Deus ajudar, pede para assim como quando você faz, a gente semeia muito, né? Tanto os vereadores como funcionários, né? Eles semeiam, semeia projetos, semeia ideias, semeia. E isso, de uma forma ou de outra, uma hora ela germina, né? Dá frutos. Então eu queria aqui falar que o Edilson é testemunha ali, né? De quantos projetos e quantos protocolos é feito pro governo do estado, pro governo federal. E quero falar aqui e parabenizar ali a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, que o nosso secretário é o Rogério, e tem ali uma zootecnista, Jaine, e uma veterinária, Ana Vitória, que são comprometidas com a sociedade e faz um brilhante trabalho, né? E assim, eu também cobro bastante elas, né? Fico bravo com elas muitas vezes, mas assim, quando a gente vê que chegou um equipamento, que chegou um trator, que chegou uma patrola, que chegou esse caminhão que chegou agora, né? Para atender o meio ambiente. Isso é para atender o meio ambiente, é para atender
à sociedade. Então, a gente fica feliz, porque nós estávamos com um caminhão que estava dando muito problema, caminhão poliguindaste, que é esse caminhão que transporta as caçambas. Teve um mês aí bem complicado que não conseguia tirar caçambas durante o dia, porque o caminhão estragava quase todo dia. E através dos órgãos do governo aí, vamos reconhecer aqui a prefeito, vice-prefeito, vamos reconhecer o trabalho dos nossos deputados que foram lá também, colaboraram. O governador que deixou, né, criou os programas, né, e do quais nós estamos sendo beneficiados. E aí, assim, cada vereador cobra seu deputado. Aí eu penso assim, e muitas vezes eu até solicito aqui requerimento, que eu faço requerimento da minha ausência, porque muitas vezes depende da minha pessoa também nos órgãos lá para as coisas acontecer. E vocês colaboram muitas vezes com a gente aqui na própria ausência. Então, assim, no dia de hoje, eu me dei satisfeito como vereador nessa sessão, vendo esses frutos que aconteceram. Parabenizar vocês, agradecer a compreensão de todos vocês por essas coisas que vêm acontecendo. Não é mérito só, são mérito de todos. Mais uma questão ambiental aí, por exemplo, tem muitas multas, né? E através dessas multas a gente recebe recursos, né? Então, assim, semana passada foi assinado aí um convênio de mais um triturador de galhos, foi assinado aí mais um convênio de poço artesiano no valor de 300 mil, e tem bastante recurso que o nosso prefeito foi lá essa semana, que deve ser anunciado também, a assinatura dos convênios. Então eu estou assim, anunciando alguns aqui que nós assinamos semana passada em relação à questão ali da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente. A gente sabe que todo mundo tem os seus méritos, e a gente reconhece isso. Dizer assim que quem está ganhando com tudo isso é a sociedade de São Jorge de Vaí, é a comunidade de São Jorge de Vaí. Seja ela lá do João 23, seja ela lá do Ibirapitanga. Mas todos têm os seus benefícios. E se você andar por todo o município, você vai ver que todos estão sendo beneficiados, independente de facção política ou não, mas todos são beneficiados. Queria agradecer esse momento e dizer assim, que continuemos, né, um diálogo sadio, um diálogo que sempre vai dar frutos para o município. Meu muito obrigado. Como não há mais ninguém inscrito nas explicações pessoais, quero agradecer a presença de todos, vereadores, funcionários, visitantes, quem está nos assistindo. A sessão está encerrada. Boa noite, Deus abençoe.